Olá, pessoal. Saudações a todos e a todas. Aqui quem vos fala é o professor Celso Tavares. Recebi o convite para participar desse projeto que a Secretaria de Educação de Codó está desenvolvendo para parabenizar a cidade de Codó pelos seus 125 anos, né? Então, eu estou gravando esse vídeo, essa pequena aula, essa pequena homenagem que eu faço para a escola. Recebi o convite da escola Governador Archer, né, na pessoa da professora Ana Leia, a minha ilustre professora, ex-professora, né, minha eterna professora de geografia, e onde nós iremos falar sobre as contribuições da geografia para entender nossa querida Codó, né? Nossa querida Codó porque sou eu codoense, né, codoense nato, e muito orgulho de ter Codó como pátria, certo? Então, contribuições da geografia para entender nosso Codó. Bom, gente, primeira coisa, a localização estratégica, né? O município de Codó, ele fica numa posição estratégica do ponto de vista de localização, próximo a três grandes cidades, ou seja, tudo que Codó produz, Codó exporta com facilidade, porque temos uma excelentes vias de acesso, temos um rio, temos uma ferrovia e temos uma rodovia federal que corta o nosso município, certo? Então, de Codó para Teresina, são apenas 170 quilômetros, né, de distância. Teresina não é a capital do Maranhão, mas é a nossa metrópole regional, né? Teresina, pela proximidade que tem, influencia diretamente Codó, certo? São Luís está distante de Codó 290 quilômetros aproximadamente, é a nossa capital, né? É a nossa referência política, né? Então, daí a importância de São Luís para Codó. E a cidade de Imperatriz, que é uma metrópole local, né? Que fica a aproximadamente 600 quilômetros de distância, e é uma cidade importante para o Maranhão e também influencia Codó, certo? Bom, a localização do município de Codó também, gente, passa por duas classificações, né? Nós iremos trabalhar nessa aula a classificação de 1989, porque existe uma outra, de 2018, só que como ela não está ainda bem difundida, né, ela é recente, então nós iremos deixar ela para um outro momento. Então vejam, na classificação antiga do IBGE, Codó pertence à mesorregião leste, ou seja, todos esses municípios que vocês estão vendo aí pertencem à região leste, todos os que estão destacados em vermelho, certo? A mesorregião leste tem a cidade de Caxias como cidade 7, que é a nossa cidade vizinha aqui, né? E a cidade de Codó é sede da microrregião Codó, certo? Então, esses são os aspectos políticos da nossa cidade. Bom, agora nós iremos fazer uma breve caracterização física da economia e uma caracterização socioambiental do nosso município. Vamos ver. Bom, gente, primeiro iremos falar da hidrografia, né? Vocês sabem que a cidade de Codó, ela possui diversos rios, né? Possui uma água de subsuperfície de boa qualidade. Vamos entender como é que isso acontece. Olha só. O rio Itapecuru é o maior rio do Maranhão, certo? Tem aproximadamente 1.050 quilômetros de extensão. E o município de Codó está totalmente localizado na bacia do Itapecuru, ou seja, nós fazemos parte da bacia hidrográfica do rio Itapecuru, certo, gente? Esta bacia, ela está dividida em três partes. O Alto Parnaíba, perdão, gente, o Alto Itapecuru, o Médio Itapecuru e o Baixo Itapecuru. E a cidade de Codó fica no Baixo Itapecuru. Por quê? Porque o município de Codó está numa região plana e baixa do estado do Maranhão. A nossa altitude está em torno de 45 metros acima do nível do mar, ok? Portanto, nós estamos numa planície, certo? Além do rio Itapecuru, há também outros rios importantes, né, pela sua história, pela capacidade de transporte, pela capacidade de abastecer comunidades
com água potável, que são importantes para a nossa cidade e para o nosso município, né? Então, esse mapa, ele mostra o quê? Esse azul, com o tom mais forte, é o rio Itapecuru, certo? Que é o maior rio, né, da cidade de Codó. Esse outro aqui, gente, que está pintado de amarelo, é o rio Codozinho, certo? O rio Codozinho nasce lá no município de Governador Eugênio Barros, né? E percorre aproximadamente 300 quilômetros de lá até aqui, certo? E tem a sua foz na zona rural, dos limites, né, entre a cidade e a zona rural de Codó, lá no rio Itapecuru, certo? Aqui temos o destaque o Riacho São Francisco, né, que é um riacho efêmero, ele só tem água quando é época de chuva, né? Ele passa bem pertinho ali do comercial Carvalho, certo? O famoso Riacho Água Fria, gente, que é este riacho aqui, ó, que está dividido em dois percursos, né? A parte que começa no Codó Novo, certo? E a parte que começa no bairro Nova Jerusalém. Esses dois riachos se encontram, né, basicamente ali no bairro São Pedro, na Avenida Maranhão. De lá para frente desce apenas o riacho. Então nós temos o Riacho Água Fria, e de tão importante para a nossa história, que está inclusive no hino da nossa cidade, certo? Aqui eu tenho destacado de azul também, o Riacho São José. É muito importante para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, né? Porque lá no passado, as famílias que não tinham água potável, não tinham a água na torneira, usavam esse riacho para tomar banho, para lavar roupa, para fazer o abastecimento doméstico, né? Então esse riacho ele também está no limite entre a cidade e a zona rural, né? E tem esse peso histórico para o nosso município. Do lado da Tresidela, nós temos apenas um riacho que passa dentro da cidade, que é o famoso Riacho da Tresidela, né? Vocês acreditam que já devem ter visto falar. Esse riacho, ele passa por onde hoje é o Parque Ambiental, gente. A lagoa, onde foi transformada em Parque Ambiental, na verdade, ele é um riacho, né? A água passa hoje pela lagoa do Parque Ambiental e segue pela outra parte da lagoa e deságua no rio Itapecuru, lá um pouco mais à frente, certo? Então, faltaram aí o rio Saco, né, que drena a cidade de Codó também, só que esse somente na zona rural. Aí nós temos o Riacho Puraqué, né, que está dentro da propriedade do IFMA. Temos também o Riacho Roncador, o Rio Prata e outros riachos que são importantes para o nosso município. Aí, gente, nós temos duas fotos, né? Duas imagens desses rios. Na imagem da esquerda tem o rio Itapecuru, no momento de cheia, né? Essa foto ela é estratégica, gente, porque ó, esse ponto aqui, acredito que vocês conheçam, essa foto foi tirada de cima da ponte metálica, a famosa passarela. Bom, para quem não sabe, gente, essa linha de vegetação que está aí, gente, na verdade era o quê? Era uma parede que foi feita lá na época que o município de Codó começou a ser povoado, né? Então, naquela época, os barcos subiam, né? Subiam no sentido de vir do litoral para o continente pelo rio Itapecuru. E nesse ponto aí, era o ponto onde existia um cais, um porto, onde as embarcações paravam. Importante, com o tempo, o rio vai mudando de posição, né? E esse cais, né, esse porto que na foto aparece no meio do rio aí, né? Lá no início, quando o Codó começou a se formar, ele era exatamente de um lado do rio, não no meio como está hoje, certo? Na foto de cima, gente, nós temos o riacho Água Fria, que é o riacho que dá nome, é homenageado no nosso hino, é importante para a nossa cidade, que infelizmente hoje está em completo estado de abandono e degradação. Essa imagem mostra ele no momento de chuva, né, porque hoje ele é um riacho efêmero, ele só tem água em grande volume quando acontece uma chuva, certo? Bom, caracterização do relevo. Gente, a cidade de Codó é uma cidade de planície. O que é uma cidade de planície? Observe essa foto. É uma cidade relativamente plana, certo? Se vocês observarem e conhecem Codó, sabe. Codó tem alguns pontos
que são mais altos e outros pontos mais baixos. Mas de um ponto desse para o outro, percebe-se que é uma descida ou uma subida suave, ou seja, é uma característica de áreas planas e baixas que caracterizam as planícies. Ao redor de Codó, quem já viu, quem já teve a oportunidade de subir em um prédio e na igreja de São Pedro já observou, Codó é rodeado por morros, né? O que é comum na nossa região. Agora é importante, diferente das chapadas que existem no sul do estado, os morros que existem em Codó são arredondados, ou seja, eles já foram erodidos bastante e hoje eles são morros baixos e arredondados, o que é uma característica também de áreas planas, certo? Então, a cidade de Codó possui uma altitude média de 45 metros acima do nível do mar, cresceu em torno do rio Itapecuru e tem o seu centro, ou seja, a área central da cidade, cortada por este rio, além do rio, do Riacho Água Fria, que eu falei anteriormente, né? É uma outra caracterização importante, gente, é a caracterização geológica, certo? Essa rocha que vocês estão vendo aí na foto, gente, ela tem o nome de arenito, né? Mas ela é muito fácil de encontrar, quem já tomou banho no rio Itapecuru, ou quem já visitou a zona rural onde tem um riacho, você já deve ter visto, né, as famosas lajes, né? A laje do rio Itapecuru, gente, é lajeiro, como algumas pessoas chamam, é na verdade uma rocha chamada arenita, arenito, né? Então, olha lá, o município de Codó é bastante drenado, sendo resultado do extenso período chuvoso e do solo arenoso de rochas calcáricas e areníticas, característico da região que favorece a infiltração desta água, formando lençóis freáticos e abastecendo as nascentes destes rios, riachos e brejas. Gente, a água do município de Codó, água subterrânea, com alguns pontos de exceção, como regra, a água é de boa qualidade. Por que que isso acontece? Porque nós temos um solo que favorece a infiltração da água, certo? E nós temos uma rocha arenítica que está em quase toda a área do município de Codó, né, que é a formação geológica predominante, que favorece a infiltração e acumulação de água no subsolo, né? Então, este tipo de rocha, ele segura a água no subsolo por milhões de anos e mesmo assim essa água não fica com um sabor ruim ou com características ruins. Daí o município de Codó possui, né, um lençol freático vasto, importante lembrar, vasto, mas não infinito, né? Bom lembrar disso, e que possui água de boa qualidade. Claro que aí eu não posso esquecer, por exemplo, do povoado quilômetro 17, né, o distrito do quilômetro 17, que tem uma água salobra, ou salgada, como muitas pessoas chamam. Então, lá é um ponto de exceção. Né? Você tem uma região com excesso de calcário no solo, com excesso de gesso, e aí você tem uma água com uma concentração maior de sais minerais. Ok? Bom, gente, a vegetação do município de Codó, ela é uma mistura, né? Nós não temos somente uma, certo? Então vamos lá. O município de Codó está numa transição, ou seja, é uma região chamada de ecótono, né? Isto é, possui dois biomas, em alguns pontos, vários biomas. Aí, para depender de onde você esteja indo, você pode encontrar 3 ou 4 biomas, certo? Se você, por exemplo, for para a região do Piauí, Caxias e tal, Coelho Neto, você vai encontrar caatinga, também manchas de caatinga. Né? Se você for para a região de Peritoró, você vai encontrar Mata dos Cocais, Cerrado. Se você for ali para as bandas de Presidente Dutra, você pode encontrar algumas manchas de pré-Amazônia, né? Então, o município de Codó, ele tem essas misturas, né? Mas o que é predominante? O Cerrado e a Mata dos Cocais. Então, não esqueçam, quando perguntarem para vocês o que é predominante no município de Codó com vegetação, não é apenas a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, ela está inserida dentro do bioma cerrado, porque se vocês observarem no mapa do Brasil, o mapa de vegetação, o cerrado ele é maior, ele é o segundo maior bioma do Brasil, ficando atrás apenas da floresta amazônica. E dentro do cerrado, há vegetações de transição. A Mata dos Cocais é uma destas, certo? Então,
a cidade de Codó tem essa mistura, o município de Codó tem essa mistura. Então, vamos lá. A vegetação de cerrado possui árvores de médio porte, tá? Troncos com casca grossa e galhos tortuosos, que perdem sua folhagem na época da estiagem, ou seja, quando não está chovendo, a vegetação fica desfolhada, né? Essa é uma característica da vegetação de cerrado. A outra vegetação muito comum no município é a mata dos cocais, com a forte presença de palmeira de babaçu. Gente, aqui, nas duas imagens, para vocês entenderem, do lado direito eu tenho as árvores típicas do cerrado, né? Árvores baixas, tortuosas, distantes uma das outras. Do lado esquerdo eu tenho uma mancha, né? Um lugar onde há uma alta concentração de palmeiras de babaçu, certo? Bom, agora nós iremos falar de economia, certo, gente? Vou falar do setor primário, do setor terciário e do setor secundário. No setor primário, há o destaque para a agricultura, para a pecuária, para o extrativismo mineral, para o extrativismo vegetal, certo? Então, vejam, no município de Codó, gente, nós somos ainda uma cidade agrícola, certo? Nós temos vastas áreas plantadas com diversas culturas, né? Mas há um predomínio para essas que estão destacadas aí. A cana-de-açúcar, que é produzida de forma industrial, de forma mecanizada, na divisa entre Codó e Aldeias Altas, né? Porque em Aldeias Altas há uma empresa que processa essa cana e transforma ela em álcool, né? Então a zona rural de Codó produz cana também, né? Arroz, né? Arroz mecanizado em algumas partes, arroz plantado manualmente em outra. Mandioca, né? Nós temos a região da Bacabinha, que é uma grande produtora de farinha, né? Seguido do feijão, da banana e do milho, correto? Então, já há algumas áreas cultivadas com soja, mas ainda em pequena escala, mas a tendência é que a soja aumente na nossa região. Tá? Na pecuária, há destaque para 3 rebanhos. O gado caprino, né? Por quê? Porque nós estamos numa região onde a quantidade de chuva é menor do que, por exemplo, na região amazônica. Então, a zona rural de Codó, sobretudo na região que faz fronteira com Caxias, por exemplo, é muito interessante que se cultive caprinos lá, por quê? Porque é uma região onde a quantidade de chuva é bem reduzida. E o caprino ele se adapta a ambientes mais secos, certo? Aí nós temos o gado bovino, né, em grande quantidade, e geralmente está associado o gado ovino ao gado caprino. Né? Então, onde há o caprino, há também o ovino, certo? Além disso, há um destaque para a piscicultura, né? Com 2 espécies bem consumidas no nosso município, produzidas e consumidas. O tambaqui e a tilápia. Né? Claro que há outras, mas esses 2 são os mais produzidos. Lembrando que a piscicultura ela é praticada em tanques, certo? Bom, gente, o extrativismo mineral ele é histórico no nosso município, né? Se vocês forem buscar, lá no início do século já se extraía gesso no município de Codó, já se extraía calcário, né? Mas, sobretudo, depois da década de 70, foi instalada em Codó uma fábrica de cimento chamada de Fábrica de Cimento Nassau, né? Essa fábrica hoje ela não está funcionando, né? Há rumores que ela vai voltar a funcionar, mas nos dias atuais ela não está funcionando. E ela extraiu durante longos anos calcário e gesso no município de Codó. Né? O calcário e o gesso eram usados para a produção de cimento, certo? Uma outra empresa, que também não está funcionando, mas funcionou durante uns 15 anos aproximadamente, era uma empresa chamada Gessomar. Né? A Gessomar ela extraía gesso e vendia esse gesso para todo o Nordeste, certo? Ela não está funcionando nesses tempos. E há também uma outra empresa instalada na cidade de Codó, que extrai água mineral, né? Que é a Água San Sebastián. Essa empresa ela está instalada na saída da cidade de Codó rumo ao quilômetro 17, e ela extrai água, invasa e vende, ok? Pô, gente, o extrativismo vegetal, ele é feito basicamente com 2 espécies.
Na verdade, duas espécies não, com dois produtos. A madeira, né? E a amêndoa do babaçu, certo? A madeira, ela é vendida de três formas. Como carvão vegetal, certo? Aí vocês não terão dificuldade de ver carvão sendo comercializado na cidade. Como lenha, certo? A lenha que é comercializada e usada nas pizzarias, nas padarias, né? Nas cerâmicas e tal. E madeira em toras, ou seja, madeira para a produção de estacas, para a produção de móveis. No entanto, essa madeira em toras ela vem diminuindo. Por quê? Porque nós temos sofrido nos últimos anos um desmatamento muito intenso das nossas florestas. E como o cerrado não possui madeiras de grande porte, então essa madeira para vender em toras ela está cada vez mais difícil. Só existe madeira de grande porte onde há um brejo, onde há o riacho, ou onde há uma mancha de floresta tropical, que estão cada vez menos, né? Já a amêndoa de babaçu, é o famoso babaçu, né? Que é comercializado desde a década de 30, né? Na zona rural de Codó. Inclusive, Codó foi durante muitos anos, né, o grande produtor maranhense de babaçu. Hoje a gente já não tem essa ponta, né, porque as atividades vão mudando, mas nós ainda somos um grande produtor de amêndoa de babaçu. Bom, gente, o setor secundário destaca Codó como uma cidade industrial, né, apesar da gente ter sofrido algumas baixas nos últimos anos, né? Então, eu vou destacar o Grupo FC Oliveira, que é considerado um conglomerado, ou seja, um grupo formado por várias empresas, né, em diversos setores. Aí você tem rádio e TV, distribuidora de gás, pecuária de corte, e piscicultura, venda de motocicletas, produto de limpeza, embalagem de papelão e produtos ligados a essas áreas, certo? Então, o Grupo FC Oliveira, que está em Codó desde a década de 80, né, é um grupo forte e que é importante para a nossa economia. A Aliança Maranhão, Aliança, na verdade, ela é uma multinacional, né? Ela tem sede no Uruguai, né? E tem algumas fábricas instaladas no Brasil. E ela está em Codó por qual motivo? Porque Codó tem uma grande fábrica de sabão, né? Uma grande fábrica de produtos de limpeza, que é a empresa FC Oliveira. E a Aliança, ela produz soda cáustica e cloro, ou seja, soda cáustica e cloro são produtos, são insumos dos produtos de limpeza. Então, é interessante para o município de Codó ter uma empresa como essa, porque ela abastece o Grupo FC Oliveira, abastece a empresa de sabão que tem em Caxias, tem Presidente Dutra nas cidades ao redor, certo? O Grupo Nassau está fechado, como eu falei, há rumores de que ele vai voltar a funcionar, mas são rumores, ainda não temos nada certo. O Grupo Gessomar também está fechado. O Grupo Figueiredo, que foi no passado recente também um conglomerado, né? Fabricava saco de rafta, sacola, confecções, piscicultura e pecuária de corte. Infelizmente está parado, né? E há também algumas outras fábricas, como a empresa de laticínios, algumas cerâmicas, algumas serralherias, móveis de madeira, quando há esta madeira, né? E fábrica de argamassa. Bom, no setor terciário, gente, o destaque são duas áreas: o turismo e a prestação de serviço, né? O turismo codoense, ele tem dois destaques: o carnaval, né, que é chamado de turismo de alegria, que atrai milhares de pessoas, né, durante o período carnavalesco, que aí varia de ano para ano, mas geralmente em fevereiro ou março. E o turismo religioso, né, que na pessoa do saudoso pai de santo mestre Bita do Barão, né, que faleceu em 2019, ele fazia dois grandes festejos por ano, geralmente um em agosto e outro em dezembro, e atraía milhares de pessoas de todo o Brasil. Né? Com a sua morte em 2019, não se sabe como vai ficar o seu festejo, né? Se vai parar, se terá continuidade. Por quê? Porque depois de 2019, nós tivemos 2020 com pandemia e 2021 também ainda estamos na pandemia. Então não se sabe se o festejo vai continuar. Mas é esperar para ver, né?
É a questão do comércio, gente. Codó é uma cidade comercial, ou seja, Codó abastece as cidades próximas, né, com material de construção, com confecção, com móveis, né? Então, o comércio de Codó tem crescido muito nos últimos 10 anos, sobretudo nas áreas que exigem maior poder de renda do empresariado e maior especialização no serviço prestado para o destaque. Nós temos, por exemplo, em Codó, lojas de renome nacional, como a loja americana, né? Temos escolas como a Adventista e a Escola de Batista, que são franquias, né? Temos agora uma faculdade de nome nacional, que é a Pitágoras, que ainda não inaugurou, mas em breve vai estar funcionando. Ou seja, Codó tem muito a emprestar, né, o seu nome para a região, certo? Bom, gente, o socioambiental. Primeiro vamos falar do sócio, né, questão populacional. Olha só, gente. Eu trouxe aqui 3 censos, na verdade, 2 censos e uma estimativa, para vocês observarem um caso curioso em Codó, gente. No ano de 1991, olha só, Codó tinha 111 mil habitantes. No ano de 2000, ou seja, 9 anos depois, a população de Codó era a mesma. Certo? E a estimativa, segundo o IBGE, para 2021, é que Codó atinge 123 mil habitantes. Como se explica a população passar 9 anos e não crescer? Olha só, gente. Do ano de 91 até o ano de 94, a então governadora da época, Rosena Sarney, autorizou por decreto a criação de 81 municípios em todo o Maranhão. E, claro, a nossa região também sofreu isso, né? Então, Codó perdeu áreas para 2 novos municípios, Capinzal do Norte e Peritoró. Por isso, nós perdemos população. Então, no censo de 91, nós tínhamos 111 mil habitantes. No censo de 2000, a nossa população era a mesma, por quê? Porque mesmo a população aumentando, nós perdemos muita gente para esses 2 municípios, certo? E por que que em 20 anos, Codó só cresceu aproximadamente 12 mil habitantes? Porque, gente, na década de 2000, né, 2004, 2008, nós tivemos um crescimento interessante, né? Houve um crescimento em todo o Brasil e o Codó também cresceu. Acontece que de 2010, 2011, 2012, nós nos envolvemos em crises econômicas, tá? E aí muita gente que era codóense migrou, né, para outras regiões, sobretudo para o estado do Pará, né? Paraupebas tem um monte de codóense morando lá, Caldas Novas tem um monte de codóense morando lá. Então essa população que migra, ela passa a não ser mais contada como codóense. Então o município de Codó tem esse problema. Nós crescemos e diminuímos, crescemos e diminuímos, né? Gente, problemas ambientais. Nossa cidade, ela tem 3 problemas ambientais gravíssimos que precisam ser resolvidos a médio prazo. Por que eu falo a médio prazo? Porque são problemas caros e que não se resolvem com pouco planejamento, né? Então, o próximo gestor, o atual gestor, precisam fazer com que esses problemas deixem de existir na nossa cidade. O que eu considero mais grave de imediato é o lixão. Tá, gente? O lixão, a Política Nacional de Resíduos Sólidos deu prazo até 2020 para que todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, com mais de 30 mil, né, dessem fim nos lixões e instalassem aterros sanitários. Codó não tem ainda nenhum projeto andando, né, para que isso seja feito. Há apenas especulações, né, não tem ainda assim, a prefeitura já comprou a área, a prefeitura já licenciou, não tem nada disso ainda, né. O outro problema, gente, muito sério, é a degradação do rio Itapecuru. Né? Nós temos o maior rio do estado passando dentro da nossa cidade e simplesmente o rio é tratado como um esgoto. Né? Se vocês andarem sobre o rio, pela ponte ou pelas margens do rio, vocês vão ver a quantidade de lixo, de esgoto que é depositado diariamente dentro do rio. É um problema seríssimo. O terceiro, e não menos importante, gente, é a insuficiência de coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, na cidade de Codó, aproximadamente 70% de todo o esgoto que é produzido, olha só, 70%, é lançado no rio
por meio dos seus afluentes, como o São José, o Água Fria, né? É o Codózinho também. É lançado diretamente no Rio Itapecuru ou indiretamente no Rio Itapecuru, ou seja, não há coleta do esgoto e também não há tratamento. Então, esse esgoto ele é lançado no rio, contaminando o rio, certo? Então, são três problemas sérios que precisam ser resolvidos num curto, num médio espaço de tempo. Claro que precisa de planejamento, precisa de recurso, precisa de gente qualificada, mas gente qualificada o Codó tem, né? Vamos entender, né? E aí, gente, 2017, não lembro agora, Codó foi contemplado como parque ambiental, né? É uma área de lazer muito interessante, né? Dá uma sensação assim de desenvolvimento na cidade, mas há um problema. O parque ambiental ele foi instalado em cima de uma lagoa, né? Ou seja, já existia uma lagoa. O que aconteceu? A lagoa foi urbanizada. Só que nesse processo a lagoa foi diminuída de tamanho. Então, não sei se você sabe, mas quem mora próximo, com alguma frequência, tem problemas com enchentes. Ou seja, faz-se uma obra caríssima numa área em que toda vez que dá uma chuva maior, as casas próximas são alagadas. Então, é um problema que surgiu com o parque, né? E sendo que o parque tinha o objetivo de resolver estes problemas, certo? Pô, gente, para encerrar, eu quero parabenizar a cidade de Codó novamente, os codoenses, vocês alunos, né, que vão assistir esse vídeo, e dizer que estou à disposição para, no momento em que a gente puder se aglomerar novamente, né, fazermos discussões, aula de campo, para a gente conhecer a nossa cidade com mais afinco, né, com mais propriedade. Tchau e felicidade para todos.